Final Fantasy VII Rebirth já tá quase para sair. A demo já foi liberada, continuando a história do primeiro Final Fantasy VII Remake, mas a cara do jogo já começa a assustar do que a Square pode estar pensando para continuar essa história. No Final Fantasy VII Remake, a Square Enix tomou algumas liberdades narrativas e algumas vezes, não apenas pequenas mudanças ou adições rápidas, mas troca direta no enredo. Ainda mais chegando perto do final do game, tudo realmente demonstra uma mudança significativa do game original, o que na verdade foi muito bom. Todas as mudanças narrativas das quais Final Fantasy VII Remake teve foram bem importantes para dar uma vontade maior de quem já conhecia toda a história de Final Fantasy VII original poder acompanhar, mas agora tendo novidades. Final Fantasy VII Rebirth até o momento não demonstrou grandes mudanças do enredo original lá do segundo disco de Final Fantasy VII do PlayStation 1, mas o grande ponto que a Square vai se desafiar é manter a história original reconhecível ao mesmo tempo que, agora tomando liberdades para criar novos desenrolares do enredo, trocar fatos ou linhas de acontecimentos para poder favorecer essa nova linha do tempo de Final Fantasy VII Rebirth. O game traz a ideia de ter várias adições às ideias originais do jogo de PlayStation 1, muito mais parecido com o que está sendo feito com a série Resident Evil com os remakes, onde partes são respeitadas quase que de maneira perfeita, literalmente apenas refazendo, mas partes são adicionadas porque os games antigos não tiveram a ideia naquele momento, porque só não tiveram a ideia mesmo, e agora que alguém teve anos depois, é válido agregar para melhorar o enredo. Ou então algo que já aconteceu diversas vezes nesses remakes, coisas que não conseguiram ser inclusas porque o PlayStation 1 não aguentaria a quantidade de informação dentro do disco. Final Fantasy VII Rebirth toma todas as mecânicas de Final Fantasy VII Remake para poder aplicar no gameplay novamente. Um mix perfeito entre RPG de turno com RPG de ação, tendo a gameplay base como andar, atacar, ataques rápidos e fortes, esquivas e alguns ataques especiais sendo feito apenas apertando alguns botões, como em RPG de ação ou hack and slash da vida. Mas para que tenham acesso total aos seus poderes, golpes e ataques especiais, o jogo entra num sistema de câmera lenta, com uma lista maior de possibilidades, mas você pode utilizar essas ações especiais em câmera lenta após um tempo de recarga especial para cada ação. Esses tempos das ações especiais são indicados por uma barra no canto inferior que é recarregada ou esperando ou atacando seus inimigos com as ações comuns já ditas, que são justamente os ataques rápidos. Um sistema simples de entender, não tão difícil de masterizar, mas que em dificuldades mais altas é extremamente necessário ter o máximo de precisão. Apesar de eu ter tido preguiça de platinar o remake, mas quem platinou disse que é realmente necessário entender com precisão esse sistema. Não dá pra saber com clareza o que a Square Enix pretende fazer com Final Fantasy VII Rebirth, mesmo tendo uma ideia inicial que é, eles querem deixar as coisas reconhecíveis para quem já jogou o clássico e apresentar o antigo para uma nova geração, ao mesmo tempo que querem mudar parte da história para que quem já jogou o clássico ter curiosidade para jogar e o novo apresentar um enredo com mais detalhes para quem ainda não conhece. Mas esse é só o ponto de partida que temos, já que, como mostrado no primeiro game, a Square está realmente disposta a surpreender, mesmo quem já está mega acostumado com o game clássico. Final Fantasy começa a passar por um desgaste bem estranho nos últimos tempos, com Final Fantasy XVI sendo um jogo de baixa vendagem, ao que era esperado pela Square. Enquanto isso, Final Fantasy VII Remake teve uma excelente venda, ou seja, provavelmente a empresa vai dar mais atenção para os remakes agora, visto que a grande franquia dos ovos de ouro da empresa está tendo uma vendagem maior com os clássicos do que com o hack and slash básico que foi introduzido no último game. E como Final Fantasy VII Remake teve uma aceitação ótima com absolutamente todo mundo, só perdendo como game do ano porque foi lançado no mesmo ano que The Last of Us Part 2, e se esse game não ganhasse, capaz do mundo explodir de tanto cobrarem que esse jogo deveria ganhar. Sim, eu sei, eu já prometi fazer um vídeo desse game, se inscreve aí no canal que um dia sai. Tô escrevendo o enredo do vídeo, um dia vai sair. Mas é inegável que a recepção que Final Fantasy VII Remake teve foi uma das melhores que a Square teve nos últimos anos, incluindo a própria série Final Fantasy, o que deve ter dado muito mais facilidade para os desenvolvedores trabalharem, já que o público comprou a ideia das mudanças de enredo que o primeiro jogo propôs. Final Fantasy VII Rebirth já tá aí, o game segue com tudo que foi apresentado em Final Fantasy VII Remake, tanto em gameplay quanto em história, que em teoria seria um remake da história clássica de PlayStation 1, mas agora demonstrando que não é apenas
apenas isso, mas sim terão outros desdobramentos. Agora basta acompanhar para saber o que sairá desses desdobramentos. Se assim como no game anterior vão dar certo, ou se assim como a Square tá fazendo nos últimos anos, vai sair mais uma bomba. E eu vou ter um problema porque eu só tenho um PC Gamer e até o momento esse game está como exclusivo. Obrigado Sony por não distribuir o PlayStation Now no Brasil, que é um dos principais compradores dos seus jogos e consoles. Ai, cada dia mais pobre games.